Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula, eu sou professora de História e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o conteúdo do nono ano, tá? Mas, gente, isso aqui não é suficiente para a sua vida, não, tá? Você precisa ler o texto da apostila, você precisa fazer os exercícios da apostila e é muito importante também que você faça mapas mentais, resumos sobre o conteúdo que está disponível na sua apostila referente ao nono ano, beleza? Agora eu vou fazer um resumão sobre a unidade 1, tema 1, 2, 3 e 4, tá? É o tema que é visto no bimestre inteiro. Eu vou fazer aqui um resumo bem básico de uns 20 minutos, tá? Ou talvez menos. Mas por que eu selecionei esse conteúdo? Porque ele é muito importante. Ele é muito importante para a gente entender um pouco sobre o que está acontecendo no nosso presente, né? Na história política do nosso país. Você bem sabe que a gente passa por várias dificuldades que todo mundo já conhece, né? Questões relativas à corrupção, acesso à cidadania, questões ali referentes à ampliação de direitos, múltiplos grupos sociais que continuam marginalizados. Tudo isso está relacionado à construção do conceito de cidadania, tá? E todos esses elementos, eles estão muito potentes, potencializados nesse momento aqui da história brasileira que a gente denomina de Primeira República, tá? E essa Primeira República, ela tem todo um projeto, né? Ela se inicia em 1889 e aí acontece uma série de coisas que a gente vai falar com um pouquinho mais de calma, tá? Então vamos lá. Quando é que a Primeira República se inicia? 1889. Primeiro, para a gente denominar um pouquinho, que é muito bom, esse termo Primeira República, em alguns livros didáticos, ela é tratada como República Velha, né? Justamente para ter essa conotação negativa. Foi um período ali de muitas dificuldades, né? A gente já vai conversar sobre isso. Mas então, República Velha ou Primeira República. Vamos dar preferência a essa terminologia, essa denominação que é utilizada pelo livro de vocês, pela apostila de vocês, que eu concordo, tá bacana, tá? Essa Primeira República, ela vai de 1889 até 1930, quando Vargas chega ao poder, 1930, então já é um outro momento que eu não vou falar aqui, tá? Mas 1930 é quando Vargas chega ao poder, né? Por meio ali do movimento que ficou conhecido como Revolução de 1930, tá? E aí a gente tem a organização política mais centralizada. Nesse período aqui da primeira República, perdão, nós temos muitas disputas políticas, muitas discussões, né? Ali propostas diferentes e tem também esses grupos que estão marginalizados, mas estão criando diferentes estratégias para defender os seus interesses. Calma. Então vamos lá, vamos seguir aqui o resumo. Nós temos o quê? A monarquia, Pedrão, né, Dom Pedro II, essa monarquia ela foi derrubada, né, no Brasil por meio de um golpe militar. Então isso é muito importante esse termo aqui, foi um golpe militar, né, apoiado por civis. E aí você tem o fim da monarquia, do império, a saída, a fuga, né, do Dom Pedro, da sua família, da sua filha, eles saem do Brasil e aí você não tem mais herdeiros, né? Agora não tem mais imperador. E aí se inicia o regime republicano que se estabelece a partir de 15 de novembro de 1889, beleza? Os primeiros anos da República ficaram conhecidos aqui como República da Espada. Por quê? Porque os militares, eles assumiram o poder, foram eles que lideraram esse processo de proclamação da República, né? E eles já estavam ganhando muito poder ali no final do Império, né? Depois da Guerra do Paraguai, eles estavam ali adquirindo cada vez mais espaço, né? Na mídia, eles queriam maior, eles tinham
essa percepção de que eles tinham uma responsabilidade política muito grande, né? E aí vai ser o grupo social que vai dar, vai liderar esse processo de proclamação da República, beleza? E aí nós temos a proclamação da República por um personagem chamado Deodoro da Fonseca, que inclusive era muito amigo, né, do Dom Pedro II, e ali por uma questão de divergência, né, de questão de comunicação, falha na comunicação, ele acaba, né, proclamando a República em 15 de novembro de 1889, tá? Uma coisa muito importante. Essa proclamação da República, ela está muito ligada com a insatisfação dos setores cafeicultores, né, com ali os grandes fazendeiros ligados à produção do café, que estavam muito insatisfeitos com o andamento, com o processo de fim da escravidão no Brasil, né, com 1888. Não coincidentemente, não foi coincidência, nós temos ali 13 de maio de 1888 e no ano seguinte, 1889, nós temos, em 13 de maio de 1888, a abolição da escravatura no Brasil, e no ano seguinte, em virtude da insatisfação dessas elites, uma série de outras questões religiosas, né, questões econômicas, questões políticas, nós temos ali a organização de um golpe militar que derrubou a monarquia no Brasil, beleza? E aí, esses primeiros anos ficaram conhecidos como República da Espada, porque os militares que estão no poder. Eles usavam uma espada, né? Na época, então, República da Espada. Os militares, Deodoro da Fonseca e depois Floriano Peixoto, tá? Esse governo militar, ele convocou um congresso, né, para elaborar uma nova Constituição, que a Constituição até então ela tinha sido elaborada em 1824, né, pelo Dom Pedro I, e ela tinha ali um quarto poder, tá? E nesse quarto poder ele era superior aos demais. Essa Constituição de 1824, ela não estava mais adequada para essa nova experiência que queria ser republicana, né? E aí nós temos a elaboração de uma nova Constituição que foi promulgada. A Constituição de 1824, ela foi outorgada, isto é, ela foi outorgada, ela foi imposta pelo Dom Pedro I, beleza? E aqui nós temos, então, em 1891, uma nova Constituição, né? E agora, não tem mais, nessa Constituição de 1824, que não vale mais, existiam 4 poderes: legislativo, executivo, judiciário. Isso a gente conhece, né? Esses 3 poderes que se nós conhecemos isso. Mas tinha um 4º poder, que era o poder moderador, que estava acima dos demais e era exercido pelo digníssimo imperador, né? Então, eles não cabia mais essa Constituição. Então, nós temos aqui uma nova Constituição de 1824, não vale mais. Agora, é uma nova Constituição de 1891, que foi promulgada, tá? E aí nós temos o voto universal, ou seja, todos votam. Calma. É voto universal, mas nem todo mundo vai votar, tá? A questão é que o voto não é mais censitário. O voto não é mais censitário, tá? Mas mulheres votam, é universal, as mulheres votavam? Não, tá? Moradores ali de rua também não votavam, beleza? Analfabetos também não vão votar. Religiosos também não vão votar, né? Militares também não votam, beleza, gente? Mas não é mais censitário, não é censitário. E nós temos uma série de mudanças. A instituição ali do casamento civil, né? Então, tem essa separação entre Estado e religião. Nós temos várias outras transformações que afetaram o cotidiano das pessoas, beleza? Ok? Mas mais importante aqui diz respeito
ao voto. E o voto, ele era aberto. Isso é uma característica muito importante para a gente falar, tá? Se o voto é aberto, significa que o cara vai ter que declarar. Isso aí cria um espaço para corrupção, né? Para manipulação de votos, para o uso da violência. Porque o camarada que está ouvindo vai saber em quem você votou. Então, o voto não era secreto, o voto era aberto, beleza? Nós temos aqui também, do ponto de vista econômico, uma situação muito difícil, né? Porque nós temos ali o ministro da Fazenda, esqueci o nome dele, o ministro da Fazenda, que é Rui Barbosa, deu um lapso aqui, Rui Barbosa, ele vai lançar, né, uma política de incentivo à criação de novas empresas, com a liberação de crédito. Liberação de crédito, sem ali um sistema de controle, de fiscalização, fez com que muitas pessoas pedissem, né, ali dinheiro emprestado, mas sem ter como pagar, né, ou pessoas que abriam empresas fantasmas. Então você tem ali um encilhamento, justamente ali com um caráter de pejorativo, né, está relacionado a você encilhar o cavalo para ele iniciar uma corrida, né? Então foi uma estratégia que não deu certo, porque liberou mais crédito, liberou mais dinheiro, emitiu mais dinheiro, ele possibilitou que os bancos emitissem mais papel moeda, e isso levou a uma grande inflação, tá? O que, por conseguinte, levou a uma crise econômica assustadora, uma grave crise econômica para a época, que contribuiu ali para enfraquecimento do governo, né? E, nesse sentido, há uma série de conflitos que levam, então, ao fim da República da Espanha, tá? Mas aí tem muito mais história dentro disso daí, tá? Nós temos uma série de movimentos de insatisfação, a tentativa desse governo militar pelo Deodoro da Fonseca e pelo Floriano Peixoto na tentativa de estabelecer um regime centralizado, mas eles não conseguem, tá? E aí, em 1894, nós temos, então, estabelecimento ali do primeiro presidente, eleições, né? Porque o Deodoro da Fonseca, ele não foi escolhido por eleição, ele já entrou, né, como primeiro, já que ele liderou o processo, né, de proclamação, ele entrou e depois ele abdicou, e quem o substituiu foi o Floriano Peixoto. É muita história, gente, muita coisa. Mas vamos concentrar aqui. Que nós temos aqui em 1894, eleições para presidente, e aí nós temos a vitória do Prudente de Moraes, que era um presidente civil, tá? E aí nós temos o início, então, de um novo período que é conhecido na história como República Oligárquica, tá? Porque nós temos a presença ali de grupos no poder, né? É uma oligarquia, o poder nas mãos de poucos, interesse ao invés de ser da res pública, da coletividade, na verdade a máquina pública, o sistema político, ele foi utilizado para defender os interesses de poucos. E desses poucos, eles estavam relacionados com a questão da produção de café. Então, eram fazendeiros em sua maioria, né? Nós temos aqui, essa república não gerou uma alteração na estrutura social política do país. Nós temos ainda ali domínio de grupos oligárquicos, né? Inclusive, a própria proclamação da República, ele foi um golpe liderado pelos militares, e muitos civis ali nem sabiam que aquilo ali era derrubada, era representação da derrubada da República. Eles achavam que era uma parada militar. Então, a população, ela não participou desse processo, tá? E aí, ela também não se viu inserida nesse projeto político. Ela estava sempre marginalizada.
mas eles criavam a população pobre, humilde, das cidades, do campo, criava diferentes estratégias dentro da sua própria lógica para defender os seus interesses, beleza? Então, se por vias institucionais eu não posso participar, eu vou criar outras estratégias para defender meu interesse. Se por meio do voto eu sei que dificilmente alguma coisa vai mudar, eu vou criar outras estratégias então para continuar vivendo, tá? Então, essa ideia de que o pobre não sabia votar, que o pobre era alienado, que ele não queria nada com a política, que ele não tinha interesse, isso aí na verdade é um preconceito. Ele sabe, na verdade ele sabia que ele não ia conseguir nada ali por meio do voto. Então ele criava outras estratégias, tá? E uma das estratégias foi a mobilização, foi a revolta, foi a manifestação, né? Foi a revolta, foi ir para a rua, né? Se manifestar, usar da violência também eram estratégias, fazer ali mobilizações, greves, né? Então eram diferentes estratégias que a população mais pobre utilizava, beleza? E aí nós temos aqui instituições políticas controladas pelos chamados coronéis, né? Isso porque essa sociedade ainda era bastante rural, beleza? E aí nós temos a importância desse personagem aqui, dos coronéis, dominando a política, né? Por meio da corrupção. E aí nós temos, em geral, quem eram esses coronéis? Grandes latifundiários que adotavam esse mecanismo de controle, né, do eleitorado, da eleição, por meio ali do voto de cabresto, né? E aí nós tínhamos trocas, o controle do voto e tinha também trocas, porque o voto era aberto. Então eu posso usar ou da violência, ou eu posso oferecer uma enxada, remédios, né? Então nós temos uma máquina pública que era extremamente viciada, né? Tinha ali uma estrutura que permitia esse tipo de ação, ok? Então nós temos aqui a elite se organizando para defender os seus interesses. Nós temos a prevalência ali da troca de favores entre o poder federal e o poder local. E o povo, como é que fica nisso tudo? Se ele sabia que ele conseguiria mudar pouca coisa por meio do voto, por meio das vias institucionais, o que ele fazia? Ele criava outras estratégias, né? E aí nós temos, por exemplo, a formação de povoados, né, rurais, com lideranças messiânicas, né, com lideranças religiosas, como o caso da comunidade de Canudos, na Bahia, e o Contestado. Então, nós temos aqui a concentração de terras, nós temos a presença da pobreza da maior parte da população rural, que vai tornar, então, esse cenário propício para o surgimento de movimentos sociais com esse caráter de religiosidade, como foi o caso de Canudos e o caso de Contestado, tá? E essas comunidades, né, elas criavam ali uma certa autonomia, mas esse poder republicano, por estar ainda muito recente, com muito temor, né, de que a monarquia retornasse, né, havia uma instabilidade muito grande, um temor, um medo, né? Então, as autoridades, né, centrais, políticas, acabaram assumindo uma postura extremamente violenta de ataque e destruição dessas comunidades rurais, que eram comunidades rurais de pessoas pobres, né, de pessoas simples, humildes, mas que nesse momento acabou gerando esse tipo de resposta extremamente violenta, né? Então, o governo central tinha muito medo de qualquer tipo de ameaça e, vendo a autonomia dessas comunidades, acabou adotando essa postura violenta, beleza? Então, nós temos aqui também a expansão das fronteiras agrárias, tem
ali o processo, né, de surgimento de algumas empresas, indústrias ligadas sobretudo ao setor cafeeiro também, alimentando, se retroalimentando. Nós temos linhas férreas em virtude da atividade da produção do café, linhas férreas, e aí vai também propiciar o contato com outras populações, como populações indígenas, que também vão ser tratadas com muita violência, tá? E aí nós temos, no caso do sertão nordestino, a formação de movimentos que a gente chama de banditismo social, né? São os chamados cangaceiros, que surge desse vácuo político, digamos assim, dessa ausência de uma ação política para integrar essas populações pobres, e aí vai gerar esses grupos políticos, esses grupos, né, de cangaceiros que vão estar à margem da lei, né, mas que vão ali atuar roubando, né, das fazendas e que depois vão ser mortos. Nós temos aqui um processo também de urbanização e modernização das cidades, a tentativa de modernizar, de tornar essa cidade próxima, parecida com o que se via na Europa, mas era muito difícil. Então, esse processo de urbanização, tentativa de modernização das cidades, né, aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, ele foi acompanhado também de marginalização. Então, o que vai fazer com esse pobre? A gente não quer esse pobre aqui. A gente vai oferecer mais educação para eles? Não tinha uma política nesse sentido. Então, esse processo de modernização das cidades, ele vai ser acompanhado dessa marginalização, do bota fora, de empurra para bem longe, tira daqui do centro da cidade e bota lá para longe, para as áreas periféricas, né? Essa é a postura do governo central. Então, nós temos aqui um crescimento urbano industrial desses estados da região sudeste, atraindo imigrantes que saem dos seus países, principalmente europeus. Então, tem chegada ali de italianos, de portugueses, alemães, né, com a esperança de ter uma vida melhor, só que não foi bem assim, tá? Temos a chegada dessas populações europeias, mas a população que era escravizada, que agora é liberta, continua existindo, tá? Não teve política nenhuma para integrar essas populações, para alfabetizar, né? Para fazer um reparo social, não teve nada disso. Então, nós temos esse caldeirão ali, ó, fervilhando. O governo empurrando todo mundo, marginalizando, né? E todas essas tensões sociais não desaparecem do nada. Então, nós temos várias revoltas, vários conflitos, né? Porque é a estratégia que a população pobre criou para não morrer de fome, né? Para defender os seus interesses, para continuar sobrevivendo. E aí nós temos a explosão de várias revoltas. As revoltas urbanas. Tem aqui que é uma revolta muito interessante, que é a revolta da vacina. Tem muito material. E está em alta a revolta da vacina. Por quê? As pessoas se revoltaram em virtude dessa reação, foi uma reação popular aos métodos arbitrários, violentos, adotados pelas autoridades por causa da vacinação obrigatória. Parece até um déjà vu, né? Parece que a gente está vivenciando isso. Não só aqui no Rio de Janeiro, não só no Brasil, mas também em outras partes do mundo, foram verificadas manifestações violentas da população que não queriam a vacinação, que eram contrários à vacinação obrigatória em relação agora ao coronavírus, tá? Na época a vacinação, se não me engano, era contra a varíola. Então, o que nós temos aqui? Cenários parecidos, mas que são muito diferentes. Porque hoje em dia, essas revoltas para não se vacinar é por causa da proliferação de fake news, isso no presente, tá? Agora, no passado, era em virtude dessa ação arbitrária violenta da autoridade central, que não explicava, não tinha preocupação de explicar, meu filho, ó, isso aqui... Imagina, alguém chegar ali, invadir a sua casa, abrir tua porta, levantar a roupa ali da tua esposa
e vacinar. Isso é uma violência, não pode. Isso nem no passado, nem no presente, né? Tem que ter ali um respeito, tem que ter a educação, a explicação, uma comunicação ali de por que isso é importante, né? Uma conscientização, tem que ter toda uma propaganda, beleza? Então, nós temos aqui a revolta da vacina, que foi assim um evento muito interessante aqui no Rio de Janeiro, que foi no ano de 1904. E também temos a revolta dos marinheiros, 1910, que é conhecido também como revolta da Chibata, né? E ele tá ali, ele foi liderado por marinheiros e ele estava relacionado à insatisfação desse grupo em virtude dos castigos físicos que perduravam nos escalões dos grupos mais baixos ali, que exerciam a função de marinheiros, e que muitos deles, né, eram negros. Então, eles queriam abolir essa marca da escravidão, porque a escravidão já tinha sido abolida, mas os castigos físicos eles continuavam existindo. Ali a violência que marcou as relações escravistas continuavam existindo, né? Então eles se revoltam, eles sequestram um navio, né? E aí voltam, ameaçam bombardear, né, o Rio de Janeiro, mas eles enganam eles, né, fazem promessas de que as suas demandas seriam atendidas, mas nada disso, todos acabam sendo presos, né? E é uma história também muito complicada. Nós temos aqui nas fábricas também uma situação muito precária, condições de trabalho extremamente difíceis, e aí nós temos a organização de greves, de outras formas de luta, mas tem que tomar muito cuidado, porque muitas pessoas acabam associando essas greves à presença dos europeus aqui no Brasil. Mas essa mobilização, ela diz respeito à questão do trabalhador. E não foi uma reivindicação, digamos assim, alienígena, trazido pelos europeus. A população negra, né, com experiência ali na escravidão, que agora era liberta, continua existindo. E eles também estavam dentro desses movimentos aqui, tá bom? E aí nós temos esse período, caldeirão, explosão, muita informação, e é um período muito importante para a gente entender também o cenário político atual, né? Algumas estratégias que foram construídas, costuradas nesse período, e que de certa forma ainda estão marcando, né, a política brasileira na atual república. Beleza, gente? Ó, eu me despeço por aqui. Eu recomendo que vocês estudem, que vocês leiam outros materiais sobre a revolta da vacina, sobre a revolta da Chibata, né, revolta dos marinheiros em 1910. E aqui eu faço um convite para a gente estudar cada vez mais e valorizar esse campo de conhecimento que é fundamental, não apenas para a gente saber, né, um monte de informação, um monte de data, mas para a gente compreender, para dar sentido a tudo que a gente está experimentando hoje, que é muita doideira, muita loucura, e a gente tem que estar muito esperto, muito consciente de tudo que está acontecendo, tá bom, queridíssimos? Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado e estudem. Vamos estudar, pessoal. Um beijo!